resolver esse problema em breve. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos observando o capítulo 2. Hoje nós terminaremos aqui o capítulo 2. Eu vou ler do verso 13 ao verso 16. E eu gostaria que você estivesse atento à leitura, à exposição da palavra com fé e em espírito de oração e submissão ao Senhor nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, a palavra do Senhor diz assim: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Até aqui, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus e Pai, nós louvamos, bendizemos o Teu santo nome nesta manhã, aqui, ó Pai, reunidos como igreja, ajuntamento solene do Teu povo, para a glória do Teu nome. Estamos diante da Tua santa palavra, inerrante, suficiente, autoridade sobre as nossas vidas. Palavra que revela-nos a Tua vontade, sobre todos os Seus decretos revelados a nós, sobre tudo aquilo que nós devemos responder ao Senhor, com a nossa vida, nossa mente, nossas emoções. Instrua-nos, ó Pai, para que venhamos a entender, a discernir, como o texto nos ensina, pelo agir do Teu Santo Espírito, e assim viver, ó Pai, de maneira a glorificar o Teu nome, como igreja do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no mundo empresarial, entre empresários, quanto maior o seu patrimônio empresarial, quanto maior a atuação geográfica, melhor status como empresário você tem. Você tem uma empresa bem-sucedida. No mundo da academia, da ciência, da sabedoria, da filosofia, quanto maior o seu conhecimento e demonstração de sabedoria, você, então, tem reconhecimento, tem maior status, porque naquele universo você é o maior, o melhor. Se nós pensarmos no universo da igreja, quanto maior a sua piedade, espiritualidade, você é considerado um crente melhor. Você é admirado, você tem um status melhor. O grande problema é que lá entre os empresários, eles conseguem, de alguma maneira, ter uma aparência de serem mais bem-sucedidos do que, na verdade, são, para que, assim, eles tenham maior credibilidade. No mundo do conhecimento, dos diplomas, da sabedoria, também há como se fingir ou tentar passar uma aparência de sabedoria e conhecimento maior, para que você consiga esse status. Até mesmo se nós começarmos a olhar uma indústria relativamente nova, que é a da rede social, do mundo virtual, onde pessoas conseguem influenciar e conseguem reconhecimento pelo número de seguidores, você tem um imenso comércio de venda de seguidores. Então você tem ali uma pessoa que quer vender o seu produto, as suas ideias, nas redes sociais, então ele compra seguidores e assim ele manipula, ele maqueia, ele dá uma aparência de ser uma pessoa extremamente influente e então ele consegue ganhar mais dinheiro. Mas nós da igreja, muitas vezes pegamos essas visões do mundo e queremos trazer, porque aqui nós queremos ter uma maior visão de piedade e espiritualidade, então nós também maquiamos. Nós tentamos passar para os nossos irmãos a imagem de que nós somos mais espirituais, mais piedosos. Uma imagem
que não condiz com a realidade. Esse era o problema central da igreja dos irmãos ali na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo percebe isso a partir das notícias que ele tem, dos problemas que surgem dentro daquela igreja. E ele diz: o problema de vocês é que vocês estão querendo ser algo que, na verdade, vocês não estão sendo. Vocês querem ter uma aparência de espiritualidade que vocês não têm. E ele começa, então, a lentamente conduzir as pessoas, nesta carta, a esse entendimento. E veja que nós vimos no domingo passado, no verso 6, quando ele diz: nós expomos, nós estamos falando, nós estamos ensinando e pregando sabedoria de Deus entre experimentados. E eu mencionei aqui que os experimentados são esses, mais maduros espiritualmente. E aqui, um membro da igreja de Corinto logo estufa o peito e diz: ele está falando comigo. Eu sou de Corinto, a igreja mais espiritual, onde tem os crentes mais cheios de dons do Espírito, que demonstram toda essa habitação do Espírito, e o apóstolo Paulo vai chegar lá, mostrando para essas pessoas que essa aparência de espiritualidade, muitas vezes maquiada, até mesmo fingindo ter alguns dons, era, na verdade, um grande problema que mostrava a carnalidade daqueles crentes. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 3, no verso 1, ele diz: irmãos, eu não estou conseguindo falar com vocês como a espirituais, mas como carnais. Vocês estão lutando e brigando, se ferindo, quebrando a vontade e palavra de Deus, para terem uma aparência de espiritualidade. Isso é carnalidade pura. E o apóstolo Paulo, então, desenvolve essa ideia aos poucos. Quando nós chegamos aqui no verso 13, ele inicia com a expressão disto. Disto o quê? Disto que ele tem falado, que ele está explicando. O disto aqui nos liga ao que nós vimos no verso 12. Ele estava falando, nós não estamos recebendo o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que nós verdadeiramente conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aquilo que nós vimos aqui sobre a revelação, a grande revelação espiritual, o Evangelho, o entendimento do Evangelho da cruz, do perdão, da vida eterna. E Paulo diz: deste assunto, nós também falamos, e no plural ele continua mostrando que os apóstolos, os pregadores, seja Pedro, Apolo, Paulo, ele diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria, ou seja, nós não estamos usando o artifício do mundo para transmitir aqui uma aparência de um conhecimento intelectualizado ou algo admirável pelo mundo. Pelo contrário, ele diz: o mundo acha que nós somos loucos como pregadores e que o nosso assunto, o que nós pregamos, o conteúdo é loucura. E ele diz: nós não estamos falando em palavras ensinadas pela sabedoria. E aqui, irmãos, gostaria de relembrar algo que nós vimos aqui juntos. O apóstolo Paulo, ele mencionou no início do capítulo 2, que há um método correto de pregação da palavra de Deus. E nós precisamos, então, como crentes, todos nós, entendermos que não é tudo que é dito em nome de Deus que é pregação da palavra de Deus. Há um método. E o método que Paulo está enfatizando aqui, quando ele explicou como ele pregava, como o evangelho estava sendo pregado à igreja, ele falou que não era com ostentação, ele falou da postura do pregador, e ele falou do conteúdo, e no final ele diz: mas tudo isso não é nada se não houver o principal. Se nós não estivermos expondo o conteúdo da palavra de Deus, e o Espírito Santo agir dando entendimento desse conteúdo. Foi quando eu disse para vocês que a pessoa pode, por seu esforço, estudar toda a Bíblia, fazer todo tipo de curso de teologia. Se o Espírito Santo não habitar nela e der a ela a capacidade de entender, essa pessoa não vai chegar à conversão pelo estudo da palavra de Deus. E Paulo diz: esse é o método. Nós expomos a palavra, e tem de ser a palavra. E precisa haver a ação do Espírito, senão não tem a conversão, não tem nada. Então, não é pelo uso de ensino de sabedoria, mas ensinadas pelo Espírito. É o que ele diz aí no verso 13. É o Espírito Santo que dá o ensino, que dá o entendimento dessa palavra. Então, aqui como crentes, irmãos,
Pregação sem que seja o texto bíblico não é pregação. Pregação necessariamente, obrigatoriamente, indiscutivelmente, precisa ser uma exposição do texto bíblico. No mais, é sabedoria, opinião, pensamento, palestra, não é pregação. E, ainda que haja a pregação da palavra de Deus, fielmente, é necessário que o Senhor Deus, no agir do Espírito, dê entendimento dessa palavra. 2 pontos fundamentais do método eficaz para que se haja conversão pela pregação da palavra. E ele diz, mas isso não é feito pela sabedoria, mas ensinadas pelo Espírito. E veja como ele argumenta no verso 13, que o Espírito confere coisas espirituais, ou seja, esses assuntos que são verdadeiramente amadurecidos, de coisas e entendimentos de pessoas experimentadas, são coisas espirituais verdadeiramente, com espirituais. E aqui a forma como está traduzido para nós, ela é perfeita, porque ele diz, conferindo coisas, assuntos espirituais, com espirituais, com pessoas espirituais. Pessoas espirituais entendem assuntos espirituais. Veja, a forma como é escrito o texto não deixa dúvida. São coisas com aqueles que são espirituais. Os assuntos são espirituais e as pessoas são espirituais. E aí, então, no verso 14 e 15, ele faz uma distinção muito didática para nós, que vai depois, domingo que vem, fazer todo sentido quando nós entrarmos no capítulo 3, quando ele fala de um terceiro tipo de pessoa, o carnal. Mas aqui no final do capítulo 2, ele nos prepara para isso dizendo, existem 2 tipos de pessoa na igreja. O homem natural, verso 14, e o homem espiritual. E ele aqui nos ensina como são essas 2 pessoas, ou esses 2 tipos de crentes. E ele diz no verso 14, olha, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. E aqui nós precisamos entender, irmãos, ainda que o Senhor Deus tenha nos escolhido antes da fundação do mundo, sejamos eleitos, escolhidos, nós não nascemos repletos, cheios do Espírito, crentes, convertidos, nós nascemos como homem natural, escolhidos, mas nós precisamos passar por esse processo da habitação do Espírito, e isso independe de nós. Podemos ter capacidade cognitiva limitada, podemos ter uma diversidade de situações que nós vemos no mundo, mas precisa haver esse agir do Espírito Santo. E ele diz, olha, o homem natural, ou seja, o homem que não tem o Espírito Santo, o homem que não passou pela conversão, o homem que não tem essa ação sobrenatural de Deus, por meio do Espírito Santo, ele simplesmente não aceita. E ele usa duas expressões aqui. Ele não aceita, e por que ele não aceita? Porque para ele é loucura. E por ele não aceitar, porque para ele é loucura, ele não pode entender. Ele nos conduz aqui em 3 expressões que nos dão todo o entendimento. Você certamente vai se lembrar de pessoas, próximas a você ou não, que, por mais que se explique do Evangelho, da palavra, do amor de Deus, a pessoa não aceita. Ela fala, não tem lógica, gente. Eu não sei como é que você prioriza isso, eu não sei como é que você vai tanto para a igreja, eu não sei como é que você dedica a sua vida a isso. Isso não tem lógica. Ele simplesmente não aceita. E quando você para argumentar, e muitos são inteligentes, e fazem um raciocínio lógico muito bom, e eles dizem, mas, gente, não tem como aceitar um Deus de amor, que deixa que haja guerras, doenças, mortes. Esse Deus de amor que você está falando na Bíblia é aquele que envia o seu próprio filho, e ele mata o seu filho. Como que um pai mata o filho? E ele simplesmente não aceita. Nós aqui nos reunimos, ouvimos o Evangelho da cruz, a morte do Filho de Deus, e nós nos emocionamos, nos alegramos, nos enchemos de esperança. O homem natural diz, eu não tenho como aceitar isso, porque para ele isso é loucura. E é isso que Paulo começou no capítulo 1, falando, olha, o evangelho que nós pregamos é loucura aos olhos do mundo. E de fato, irmãos, e nós crentes precisamos entender, o apóstolo Paulo, inspirado, sabiamente nos conduz a esse entendimento, para que nós não sejamos crentes ignorantes no tratar com descrentes.
Muitas vezes, ao longo da história do cristianismo, os crentes não usaram de nenhuma sabedoria e isso deu um terrível mau testemunho. Gritando em praça pública, condenando indistintamente todos ao inferno e focando a sua pregação, a sua prédica, o seu alarme todo, a condenação das pessoas, gritando, eles não estão entendendo, eles não têm o Espírito Santo. Não estou dizendo que nós não devemos pregar em praça pública anunciando, mas isso precisa ser feito com sabedoria, com conhecimento, na exposição da palavra, porque sim, o Espírito Santo agindo, a exposição da palavra de Deus vai dar entendimento àqueles que possuem, que recebem a habitação do Espírito. Mas provavelmente você deve ter visto, deve conhecer, já deve ter visto na televisão anúncio do Evangelho que mais traz um mau testemunho horrível para os crentes do que o verdadeiro evangelismo. E nós precisamos entender, o homem natural, ele acha isso uma grande loucura, e nós não podemos, então, destratá-los, ou sermos rudes, ignorantes, agressivos, como se eles simplesmente tivessem a obrigação de entender o que você entendeu. Se ele não tiver o Espírito, ele não vai entender. Então, pregue com sabedoria, mansidão, amor, domínio próprio, longanimidade, alegria. O Espírito agindo, ele vai entender. O Espírito não agindo, ele não vai entender, porque ele não pode. Isso é dito com todas as palavras. Há aqui o não, 2 vezes no verso 14. Ele não aceita, ele não pode entender. Por quê? Porque essas coisas se discernem espiritualmente. E então aqui ele faz a transição para o homem espiritual, o homem experimentado. E ele está conduzindo aqui os crentes de Coríntios que se acham espirituais. E ele diz, olha, é diferente com o homem espiritual. No verso 15, ele diz, como isso faz toda a diferença. O homem espiritual, ele julga, e a palavra julga aqui, nós precisamos associá-la à palavra discernimento. Julgar é uma capacidade cognitiva, intelectual, de discernir as coisas, de avaliar, de ponderar, de entender, de refletir. Ele diz, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, e eu queria que você entendesse a dimensão das palavras que ele usa aqui, porque nada na Bíblia é escrito por acaso, com palavras mal escolhidas. O Espírito Santo é quem inspirou cada uma dessas palavras. Ele diz, o homem espiritual, ele julga, ele discerne, ele avalia, entende todas as coisas. Ele não disse, o homem espiritual entende somente o Evangelho. Ele diz, o homem espiritual, ele tem uma capacidade de discernir todas as coisas. E aqui, irmãos, entenda o quão especial você foi feito a partir do momento que o Espírito Santo passou a habitar em você. E aqui é o foco central desse sermão. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós recebemos nessa habitação dele, simplesmente, a mente de Cristo. E quando você pensa na mente de Cristo, para você é fácil entender que o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma mente tão inteligente, tão aguçada, tão sábia, que dá a ele condição de discernir sobre todas as coisas da vida humana, todos os assuntos. Pois bem, o texto inspirado, escrito pelo apóstolo Paulo, está dizendo, você é espiritual. Então você recebeu na habitação do Espírito a mente de Cristo. E porque você recebeu a mente de Cristo, você pode julgar todas as coisas que estão ao seu redor, inclusive a ciência, a sabedoria, a filosofia. Você pode ser um excelente empreendedor no mundo empresarial. Você pode sim ser um grande influenciador numa rede social, porque você tem um discernimento, uma capacidade de julgamento que está acima de todos do mundo que não tem o Espírito. Você é melhor, você é maior, você é mais inteligente no sentido completo que nós estamos desenvolvendo aqui sobre o entendimento de sabedoria, depois de ter visto todo o livro de Eclesiastes. O crente tem uma capacidade cognitiva, de inteligência, de discernimento, que o homem natural não tem.
E aí nós precisamos responder a Deus na responsabilidade que Ele nos dá sobre isso. O que você tem feito? Com toda essa sua atividade neurológica, com toda essa sua capacidade que Deus te deu. Você tem feito um bom uso dessa capacidade? Ou você está lá na rede social, se enchendo do conhecimento do homem natural, dos valores do homem natural, da luta para ter uma aparência como eles lutam, querendo comprar seguidores também, querendo ter uma aparência de maior poder aquisitivo do que você na verdade tem, querendo então demonstrar mais conhecimento do que na verdade você tem. Percebe que esse é o movimento do mundo. Quando o movimento do Evangelho diz, se faça menor e você será maior. O homem espiritual, ele consegue discernir sobre todas as coisas. E Deus, então, convoca esse homem a fazer isso. Não só nos assuntos concernentes à nossa vida dentro do contexto de culto, da igreja local, mas sobre todas as coisas, usar a nossa criatividade, a nossa alegria, o nosso humor, a nossa disposição, a nossa força física, a nossa capacidade de olhar para o mundo e perceber a injustiça, a justiça, a corrupção, olhar para o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, se dedicar a entender o que essa ideologia está fazendo, o que tem por trás disso, o que acontece ali. O Senhor Deus te chama a uma vida de reflexão e discernimento sobre todas as coisas, dizendo que você tem essa capacidade de maneira distinta de todo mundo. E Ele diz que isso, você pode ficar tranquilo, porque não é mérito seu, é a mente de Cristo que está sendo concedida a você. E Ele tem toda essa capacidade. O homem espiritual, ele julga, ele discerne todas as coisas, e ele então diz algo que nos conforta, mas ele mesmo não é julgado. E aqui continua o mesmo entendimento de julgamento no que diz respeito a discernimento. Veja, você não precisa se preocupar sobre o que estão entendendo de você, o que estão discernindo da sua vida. Viva o Evangelho com discernimento. Não interessa se estão dizendo que você é louco, se estão julgando ou dando um discernimento de menosprezo a você. E aí entra o sentido de julgar as pessoas mesmo. Você não precisa se preocupar com o julgamento do mundo, com a desvalorização do mundo, ou quando o mundo te chama de louco. É disso que ele está falando. Foi o que ele disse no capítulo 1. O que eu prego é loucura, eu sou tido como louco, mas o mundo não pode me julgar, ou não pode me diminuir, não pode me menosprezar, porque eu tenho a mente de Cristo, o Verbo de Deus. Então, no verso 16, ele diz, irmãos, entendam isso, quem conheceu a mente do Senhor? E aqui ele está citando, não literalmente, mas citando diretamente um texto de Isaías capítulo 40, verso 13. Quando o profeta ali diz, quem pode discernir a mente do Senhor? Quem pode entender? Quem pode discernir as coisas aqui no mundo como Deus pode? Ele faz aqui uma grande pergunta e a resposta automática é ninguém. A própria Bíblia diz que o pensamento do Senhor é muito mais alto, que nós não podemos atingir, mas Paulo diz, ei irmãos, calma. De fato, nós não podemos atingir em sua completude. É como tentar ou querer conhecer todo o ser de Deus. Nós não vamos conseguir. Mas aquilo que é revelado a nós, ele diz, você tem toda a capacidade intelectual, cognitiva, de discernir isso. E isso você deve conhecer. E aí eu cito aqui Deuteronômio 29. As coisas que não são reveladas não competem a nós. Deus não revelou, então a gente não precisa entender. Mas as reveladas, essas Deus te convoca a discernir, para que você saiba viver. E aqui eu já te preparo para o sermão de hoje à noite em Malaquias. Quando nós entendemos que temos a mente de Cristo e temos a capacidade de discernir sobre todas as coisas, o Senhor Deus está dizendo assim, você quer viver bem sobre todas as coisas, nessa vida, no seu emprego, no seu trabalho, no seu relacionamento? Você quer ser bem-sucedido? Você quer realmente viver de maneira bem-aventurada nessa vida? Pois bem, venha discernir as coisas de Deus, venha discernir a vontade de Deus, e nós veremos isso de maneira bem profunda hoje, no texto de Malaquias, capítulo 3, no sermão da noite. Paulo, então, diante de uma pergunta que
a resposta só poderia ser não. Quem conheceu? Quem? Ninguém. Não tem ninguém. Mas ele diz, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Nós temos essa participação a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós. E você diz, mas a minha carne é fraca, como uma desculpa. E ele diz, mas você tem a mente de Cristo. Mas eu não estou conseguindo me livrar daquele pecado. Ele diz, mas você tem a mente de Cristo. Você sabe o que é pecado. Você sabe o que não é pecado. Você sabe o que é espiritual e o que não é. Você sabe quando na igreja você está dando aos irmãos uma falsa aparência de espiritualidade, de maturidade, de sabedoria. Você tem a mente de Cristo. Você sabe que você está fingindo, colocando máscara, sendo hipócrita. Você tem a mente de Cristo. Não tente aparentar o que você não é. Não tente transmitir a ideia daquela pessoa que é melhor e mais santo porque levanta tal hora da madrugada para orar tantas horas. Ore, mas ore na hora que você quiser e ninguém precisa ficar sabendo da hora que você ora, nem do tanto que você ora. Simplesmente ore. Isso é a melhor coisa que você faz para a sua própria vida. Não precisa divulgar que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não use isso como uma forma de barganha espiritual ou de status espiritual, porque esse era o problema de Corinto. E esse problema dessa falsa espiritualidade, ou de uma tentativa de demonstrar maior espiritualidade, só causou confusão, só deu briga, porque envolvia um grande e terrível pecado. Vaidade e espiritualidade não combinam. Não combinam. Conhecimento bíblico, habitação do Espírito, não combina com altivez, orgulho, vaidade, simplesmente não combina. Porque nós temos a mente daquele que se fez homem, que se humilhou e abriu mão de si. Ele, a sabedoria de Deus, o arquiteto de toda a criação, nasce de maneira extremamente humilde, é ultrajado, envergonhado, destratado, humilhado, morto. E o texto diz, ele não abriu a boca, porque ele sabia que aqueles homens estavam cumprindo o seu propósito, são homens naturais. Ele tinha o discernimento de falar quando era necessário falar e se calar quando era necessário calar. E a Bíblia diz que nós, crentes, precisamos ter esse tipo de discernimento. Sabedoria no falar e no calar. Há tempo para tudo debaixo do sol, e nós já vimos isso. Você tem a mente de Cristo. Se ele resistiu às tentações, se ele soube falar e usar a palavra, aplicando, evangelizando com sabedoria e tendo tanto flexibilidade como amor ao próximo, sentando com os piores pecadores, nós também podemos, mas não com ar de superioridade como quem vai para o céu e quer simplesmente sentar na roda do pecador para condenar o pecador. Cristo sentava na roda dos piores pecadores para anunciar o evangelho do amor, da salvação, da redenção. E ele então não se assentava na roda com escarnecedores para escarnecer. Ele evangelizava com sabedoria e amor. Essa é a mente de Cristo. E você tem ela. Por que a gente briga tanto entre nós, entre as pessoas que nós amamos? Por que tem tanta esposa brigando com o marido, tanto marido brigando com a esposa? Tanto filho desonrando seus pais, tantos pais sem nem pingo de paciência com seus filhos? Um texto que eu sempre repito para vocês, que está lá em Tiago 4. As guerras e contendas que existem entre nós vêm da vaidade do nosso coração, da falta da maturidade, habitação e a vivência dessa habitação do Espírito Santo em nós. Por isso nós brigamos tanto. Esse momento é o momento da ceia do Senhor. Nós vamos orar, separando esses elementos do uso comum, para que o Senhor Deus use de maneira espiritual a espirituais, para que Ele nos fortaleça e nessa habitação, em elementos que são o que são, mas na ação espiritual dEle, Ele aumenta a nossa comunhão e fortalece-nos na fé, dando-nos mais discernimento, capacidade de julgamento e de vivência da fé. Então, participe da ceia do Senhor, procurando exatamente isso.
Ore ao Senhor. E peça, Senhor, use esse momento, esse sacramento, esse elemento para aumentar a minha maturidade espiritual, meu discernimento, o testemunho dessa mente de Cristo que o texto diz que eu tenho, mas que me falta tanto sabedoria no dia a dia para tratar com as pessoas. Peça isso a Deus. O próprio Tiago diz que quando você pede sabedoria, Deus não nega. Então a gente precisa pedir bem mais sabedoria. Vamos orar?